Olá você, uma boa tarde. Estamos iniciando Conversando com Elias Ferreira e eu acredito nisso, né? Eu acredito que a gente conversando, a gente compreende mais e compreendendo mais a gente vai ter uma atitude muito melhor. Quero aqui agradecer ao AB Alagoas, ao Detran Alagoas, a Junta Comercial do Estado de Alagoas, são os nossos colaboradores. Agradecer a você que está nos acompanhando no YouTube, o nosso canal é Conversando com Elias Ferreira. E claro, agradecer a você que está no YouTube, está se inscrevendo, curtindo aqui a nossa conversa, contribuindo, colocando aí a sua sugestão de quem você gostaria de ver por aqui, de ouvir por aqui e qual assunto que você gostaria aí que nós abordássemos. Nós estamos nesta terça-feira, dia 28 do mês de do mês de abril. Hoje é o Dia Mundial dedicado à conscientização sobre a saúde e a segurança no trabalho. E olha, você passa mais tempo em casa ou no trabalho? Você que é homem, mulheres, enfim, trabalhador, trabalhadora. O trabalho é um elemento de discussão desde que mundo é mundo. E essas relações quase nunca teve trégua, seja no período feudal, seja nesse período mais recente. Nós temos questões que são muito importantes. Imaginar de quando a gente criou todos os instrumentos de proteção física do trabalho. Mas agora a gente tem as questões mentais também do trabalho. Que ambiente é esse? Por que a gente deve ter saúde? Por que a gente deve ter segurança no trabalho? Olha, eu me encontro aqui com uma das vozes mais respeitáveis quando o assunto é direito do trabalho, é o Dr. Carlos Hidalgo, advogado trabalhista, a quem eu desde já, Dr. Carlos Hidalgo, agradeço pela gentileza de nos atender e a gente tentar encontrar aqui um caminho que possa conceituar saúde e segurança no trabalho, da sua importância para a preservação, muitas vezes, de talentos que nós demoramos tanto para construir, que determinados segmentos investiram tanto e de que por um descuido, uma falta de atenção, até mesmo a política de contenção de gastos, vulnerabilize a sua saúde mental, física, vulnerabilize a sua própria continuidade enquanto um trabalhador, uma trabalhadora. Uma boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Sempre um prazer, Elias. De início, eu gostaria de parabenizar pelo programa. Eu assisto sempre, acompanho o programa da tarde. É sempre uma referência quando a gente quer trazer temas tão importantes. E hoje não é diferente. Nós estamos no mês de abril, estamos num mês historicamente, internacionalmente conhecido como mês de prevenção, de proteção, de cuidado com a saúde do trabalhador. Você bem lembrou que nós temos um arcabouço histórico de construção das normas do trabalho. E o que a gente vê de maior detalhe, né, agora que a gente está falando do século XXI, é que a regra de norma trabalhista, principalmente com relação à proteção de saúde, sempre veio depois dos acontecimentos. Nós temos na história acidentes, doenças, situações sérias e graves que trouxeram prejuízos a trabalhadores, que fizeram então nascer normas regulamentadoras. O que nós temos como consciência e devemos levar agora no século XXI é essa inversão de estratégia. Nós não precisamos remediar problemas. Em se tratando de doenças, de acidentes, tem que prevenir. Às vezes, o remédio a ser tratado, a cura a ser trazida, não é mais suficiente para retornar o trabalhador ou a saúde daquele trabalhador ao seu status anterior. Então, por isso, o século XXI traz a ideia da prevenção cada vez mais forte nesse sentido. Bem, dá para a gente contextualizar, porque nós estamos no chamado Abril Verde. De onde nasce essa ideia do porquê da prevenção de acidentes e da segurança do trabalhador como uma meta, até mesmo institucional? Olha, Elias, nós temos vários programas Brasil afora, aqui também no estado de Alagoas, e como eu disse, internacionalmente também,
trazendo normas, palestras, mecanismos de prevenção e cuidado com a saúde do trabalhador. O Abril Verde é um movimento conhecido nacionalmente, ele acontece em todos os estados da federação, visando conscientizar, como nós temos aí Novembro Azul, Setembro Amarelo, outros tantos meses que buscam trazer assuntos importantes à tona. A gente às vezes não dá importância quando vê um mês e uma cor, mas é muito crucial que a gente lembre que isso traz uma realidade que às vezes não é demonstrada. Tratar sobre segurança, tratar sobre saúde é muito importante. Então, o mês de abril é comemorado, digamos assim, o mês da prevenção. É onde a gente tem maiores mecanismos de fiscalizações, de orientações, ciclos de palestras. É claro, o ano inteiro, Elias, a gente tem que prevenir. O ano inteiro a gente tem que cuidar de saúde do trabalhador, do ambiente de trabalho, para que essas doenças não se propaguem. Mas, conhecidamente, o mês de abril é o mês onde nós chamamos a atenção maior para esse assunto tão importante que deve perdurar durante o ano inteiro. Essa relação entre desenvolvimento e proteção do trabalhador, ela é conflitante? É possível a gente desenvolver protegendo o trabalhador? É possível, Elias, e a gente tem no Brasil o costume, né, de dizer que é possível desde que seja obrigatório. E a gente vê isso na construção histórica, internacionalmente falando sobre o trabalho, sobre condições de trabalho. Quando é que o empresariado precisou ou começou a se preocupar com a saúde do trabalhador? Quando começou a ficar caro, quando começou a ter prejuízo, quando começou a ter maiores despesas, seja na queda de produtividade, pelo adoecimento do trabalho, seja por responsabilizações diversas em casos de indenizações. Então nós temos uma evolução histórica que trouxe a necessidade imperiosa de se regulamentar normas do trabalho. Nós sabemos que as empresas devem prevenir, mas só de fato costumam implementar e seguir os programas de saúde quando têm obrigação. Nós tivemos, Elias, a Revolução Industrial como o grande marco, talvez, dessa mudança de saúde e segurança do trabalho. No século XIX ainda, nós tínhamos jornadas extenuantes, 14, 20, 22 horas, não é brincadeira, seguidas, com intervalos mínimos, às vezes sem intervalo, com repetições intermináveis e, principalmente, nós tivemos aí no século XIX uma grande repercussão do trabalho infantil. Estamos agora no século XXI, sem que nós tenhamos tantas mudanças em alguns países, mas a evolução já é notória. A gente lembra, Elias, que até meados do século passado, 1950, era muito comum o trabalho infantil. As normas que disciplinavam, por exemplo, saúde e segurança do trabalho infantil, limitavam, né? A gente tem aí na Inglaterra, 1833, normas que limitavam trabalhadores infantis até 9 anos, ou seja, a partir de 9 anos, a criança, o jovem, já poderia começar a trabalhar. Então, a Revolução Industrial foi o grande marco, os grandes acidentes começaram a acontecer, as grandes doenças começaram a surgir, era um mundo diferente, um mundo novo, máquinas, indústrias, elementos que mecanicamente causavam acidentes e foi aí então que o mundo começou a ter que se preocupar realmente com essa remediação. E, de novo, foi visto e estudado historicamente que, em se tratando de saúde, de segurança, de vida, nós não podemos só remediar. Então, tivemos a Revolução Industrial como o grande marco de mudança nas normas de segurança, na diminuição de jornadas exaustivas, na cobrança de folgas semanais para aqueles trabalhadores. E no Brasil, nós tivemos aí com a CLT, em 1943, a real consolidação de toda essa normativa. Nós tínhamos várias leis esparsas no ordenamento jurídico e a CLT trouxe, então, pela primeira vez, um código consolidado que trouxe maior proteção e tratou do ambiente do trabalho como uma das garantias constitucionais que a empresa, os empregadores, deveriam tomar conta. Então, vai exatamente nesse contexto, né? Tudo que acontecia lá na Revolução Industrial e as pessoas despertando para essa necessidade, jornadas que terminavam adoecendo essas pessoas, os trabalhadores, trabalhadoras, isso naturalmente por ser mais tempo exposto, mais possibilidades de acidentes extremamente graves, é aí que a gente desperta para direitos trabalhistas, da intervenção aí do Estado, em razão dessa urgência, da criação de normas. Quando é que a gente vai ter os equipamentos de proteção individual, por exemplo, sendo colocados? E, nós temos as proteções das máquinas, que passam a ser trabalhado com mais efetividade, e a proteção propriamente dita das pessoas. Exatamente, Elias. A regra geral, à época,
era tratar de EPIs, era tratar de prevenção de acidentes relacionados a máquinas industriais. Nós tínhamos ali vários trabalhadores operando, inclusive máquinas que nem conheciam, que não possuíam sequer treinamento. Então, o trabalho deixou de ser observado como algo substituível e passou a ser enxergado realmente a vida daquele ser humano que estava ali trabalhando. Nós tivemos uma modificação muito importante, que é importante a gente citar. Em 1919, foi criada a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Muito antes, aí, 30 anos antes da ONU ser criada, a OIT já existia. E a OIT veio com esse objetivo pós-Primeira Guerra de trazer um mundo mais seguro, uma possibilidade mais segura para esse ordenamento jurídico internacional. No Brasil, com a CLT em 43, nós tivemos a primeira norma que efetivamente falava sobre proteção, trazia requisitos e punia aqueles que não cumprissem. Nós tivemos nos Estados Unidos, na década de 60, Elias, a organização OSHA, que foi criada justamente como se fosse um Ministério do Trabalho americano. Foi uma novidade no mundo naquela época, justamente num período pós-Segunda Guerra, onde tivemos vários acidentes, vários adoecimentos do trabalho, pois não havia, logicamente, nenhuma fiscalização naquela época. E, coincidentemente, uma década depois, em 77, 78, tivemos no Brasil uma legislação em 77 e, pela primeira vez em 78, uma portaria do então Ministério do Trabalho disciplinando e trazendo para o nosso ordenamento jurídico as normas regulamentadoras. E aí a gente vem tratar de EPIs, equipamentos de proteção individual, qual função, qual atividade, qual período, qual obrigação da empresa, cursos e treinamentos para essas novas modalidades de serviço que estão sendo prestados, programas de proteção, análise de risco ocupacional, regras de trabalho em altura, em minério, em profundidade, submerso, nada disso havia como uma previsão objetiva. Em 77 tivemos a lei e em 78, pela primeira vez, tivemos uma lei que tratava, através da portaria, dessas normas regulamentadoras de saúde. Olha só, isso é muito importante porque muito se fala sobre a CLT, mas ela é lá da década de 40, o mundo evoluiu, etc. Mas é lá que a gente planta a semente do ponto de vista legal do dever do empregador de garantir um ambiente seguro de trabalho, é lá mesmo? Exatamente, Elias. A CLT, como você bem disse, ela trouxe esse arcabouço disciplinar, obrigando que as empresas passem a tratar o ambiente de trabalho como uma obrigação. Não mais o Estado deveria cuidar daquele trabalhador que adoecesse. A empresa passou a ser obrigada a cuidar para que ele não adoecesse. Essa é a lógica invertida que o século XXI vem trazendo. Nós precisamos prevenir para que isso não chegue, na prática, a ocorrer um acidente, né? A gente lembra que acidente de trabalho, muitas vezes, é fatal. Não tem uma segunda chance, não tem como a empresa corrigir se o trabalhador perder, por exemplo, a vida, se ele tiver ali uma fratura que vá incapacitá-lo para o futuro. Então, em 43, com a CLT, primeiro surgimento normativo que trouxe aí um arcabouço futuro de novas regulamentações. A CLT, assim como você bem disse, toda a norma trabalhista é muito dinâmica, né? Nós temos o direito do trabalho como talvez uma das áreas do direito de maior dinamismo, de maior alteração. Se contarmos os últimos 10 anos, Elias, é brincadeira, né? Pandemia para cá. Muito difícil acompanhar. MPs, alterações, cada semana nós temos novidades na legislação trabalhista. E hoje isso ainda não parou. E não vai parar nunca, né? Nós temos o home office, o teletrabalho, novas formas de contratação, aplicativos, motoristas por aplicativo. Então, realmente, cada dia vai surgindo uma nova forma, uma nova modalidade e a lógica é ao contrário. Nós não precisamos esperar acontecerem os problemas para tomarmos as precauções. Temos que prevenir já de agora para evitar que isso aconteça. A partir da CLT, a gente começa a refinar essas normas, né? Por meio de normas regulamentadoras, e aí, como você bem colocou, tem gente que trabalha submerso, tem gente que trabalha bem no alto, tem gente que trabalha com agentes químicos, tem gente que trabalha com objetos cortantes, e tudo isso passa a ter uma regulamentação própria, o que vai ter repercussão do ponto de vista previdenciário. Com certeza, Elias. Você falou bem dessas novas diretrizes que impactaram, inclusive, o surgimento dos adicionais, né, tão conhecidos de insalubridade e periculosidade. A partir dessas normas regulamentadoras, a lei veio ser regulamentada e dizer quais os requisitos que os empregadores têm que cumprir para diminuir os riscos no ambiente de trabalho. É claro que algumas empresas têm uma atividade que, por si só, já é considerada de risco. E aí ela vai ter duas opções, ou elidir por completo esse risco, quando às vezes é possível, ou, se não, tentar atenuar
o máximo possível desse ambiente de trabalho. E ainda assim, se constatado que o ambiente continua vindo aí para o adicional de periculosidade, disciplinado como periculoso, ainda teria esse recebimento do adicional de periculosidade ou insalubridade, a depender do caso. E foi nessa mesma época que nós tivemos muitas discussões sobre eletricitários, quem é que tem direito a essa aposentadoria especial, a esse adicional, por essa atividade periculosa, né? A gente lembra, falamos mais de uma vez sobre isso, que nem tudo que é perigoso é periculoso. E o clássico caso do trabalho em altura. Eu tive há pouco tempo uma discussão sobre o tema, Elias, onde a gente discutia que, inegavelmente, o trabalho em altura, a depender logicamente da altura, é muito perigoso. E por que ele não é periculoso? Não há uma explicação real sobre isso. Mas a gente lembra que só o que a norma traz como obrigação é que realmente pode ser incluído para esse fim de pagamento de adicionais que repercutiriam também na esfera previdenciária. Bom, é claro que isso teve uma repercussão em alguns setores, né? Indústria, a agroindústria da cana-do-açúcar, por exemplo, com o surgimento dos EPIs, porque as pessoas se mutilavam no corte da cana. Nós temos aí a construção civil, porque a construção civil, para além de um trabalho extremamente duro, ele se dá em altura, muitas vezes, acumula essa ideia, a proteção de máquinas, e junto com esses ingredientes é aí que nascem também os órgãos fiscalizadores da aplicabilidade dessas normas todas? Esse talvez seja um dos pontos mais delicados quando a gente conversa, Elias, trata sobre o tema de segurança e saúde, que muitas vezes, né, por falta de conhecimento, na maioria das vezes por falta de orientação, os empregadores eles se limitam ou acham que cumpriram a obrigação a entregar um EPI ao funcionário. A gente sabe, a empresa ela tem o dever de prevenir, orientar, entregar e principalmente fiscalizar o correto cumprimento das normas de segurança, seja a utilização, ou melhor, não só a utilização correta daquele equipamento, mas a utilização tempo inteiro durante a atividade daquele trabalhador. Muitas vezes a gente vê situações onde há um acidente e a empresa demonstra que entregou um EPI, por exemplo, como você falou, trabalho de altura, né, um cabo de segurança, e por algum motivo o trabalhador naquele momento não estava utilizando o cabo. É uma falha do trabalhador que teve um treinamento e foi orientado a utilizar, mas é uma falha concorrente, principalmente também, Elias, da empresa, que não fiscalizou o correto cumprimento e a correta utilização desse equipamento. Na cana-de-açúcar, nós tivemos aí várias mudanças tecnológicas que trouxeram equipamentos diferentes também para o trabalhador do corte de cana. E não basta entregar esse EPI, você tem que fazer o treinamento, tem que explicar como é que utiliza, como é que guarda, conserva e a validade desses equipamentos também, que muitas vezes não são observadas. Então, esses órgãos fiscalizadores pós-regulamentação de normas, eles vieram com essa obrigação de realmente trazer o papel para a realidade. Nós tínhamos normas que obrigavam entrega de EPI, gerenciamento do ambiente de trabalho, mas ninguém ia lá conferir em loco se realmente aquilo estava sendo aplicado. Então, terminava que se tratava de normas em papel. Então, os órgãos fiscalizadores, Ministério do Trabalho e Emprego, o próprio Ministério Público do Trabalho, eles vêm em conjunto com o intuito de trazer essa efetividade. Não adianta prever, mas temos que observar se na prática a norma está realmente sendo cumprida. Bom, o fato de você ter EPIs, equipamentos de proteção individual, ele por si só é suficiente para retirar a periculosidade, o dano do agente nocivo que ainda está ali? Elias, a periculosidade, eu ouso dizer que quase nunca um EPI pode retirar esse direito. O EPI na periculosidade, na maioria das vezes, ele atenua o risco. Mas a periculosidade a gente está tratando do risco da vida, né? Diferente da insalubridade, onde a gente teria ali agentes que poderiam ser controlados com equipamentos de proteção. Por exemplo, na insalubridade de ruído, um barulho excessivo, você pode usar um protetor auricular, dependendo, claro, da quantidade de decibéis, que vai, por completo, elidir essa insalubridade. Ele vai reduzir aquele nível sonoro para o limite de tolerância. Na periculosidade, se você imagina, por exemplo, um inflamável, um combustível, o maior colete ou equipamento de proteção que você use, se houver uma explosão, muito dificilmente esse trabalhador terá ali como ser salvo. Então, o EPI, na insalubridade, é muito possível que ele consiga diminuir o percentual, diminuir o nível de incidência do agente ou até
elidir por completo o pagamento desse adicional. Na periculosidade é muito mais difícil porque basta, né, Elias, uma exposição simples e não tão eventual para já caracterizar o risco de vida. Olha só, nós estamos aqui conversando com o Dr. Carlos Hidalgo, advogado trabalhista. Hoje é o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, dia 28 de abril. É um dia extremamente importante para que a gente possa discutir como é que está o seu local de trabalho, o seu ambiente de trabalho. Nós temos aí uma jornada que se dá que é muito maior do que aquilo que você passa em casa, muitas vezes. São pessoas que dedicam 6 dias da semana. Isso é uma discussão que hoje, dia 28 de abril, nós devemos estar bem pertinho de ter modificações, numa escala que pode vir de 5 para 2, mas é preciso saber se 5 para 2 a gente vai trabalhar ou trabalhar menos. O Mujica, que já fora presidente do Uruguai, ele tinha em um dos seus discursos, ele dizia que lutou muito para diminuir a carga horária de trabalho dos seus companheiros lá no Uruguai. E aí eles arrumaram 2 empregos. A coisa não é fácil. Não é fácil, porque a ideia de que a gente dê mais longevidade a essas pessoas, mais companheirismo familiar, qualidade de vida, e aí você me arruma 2 empregos. Ô Hidalgo, assim fica difícil. Elias, isso não é incomum, né? A gente tem no Brasil um exemplo recente, né, e muito claro dessa mesma situação que ocorreu que você acabou de falar. A gente teve a ascensão do piso, por exemplo, dos técnicos, dos profissionais de enfermagem, tanto enfermeiro como técnico de enfermagem. Então, logo no início, quando o Congresso começou a debater esse piso, todo mundo começou a ficar muito animado, imaginando, como você bem disse, que trabalharia-se menos e receberia-se mais. Só que a questão chegou ao Supremo, depois do Congresso, várias medidas foram travadas ali judicialmente e terminou o Supremo decidindo que aquele piso, aquela jornada era para aqueles profissionais que trabalhavam 44 horas, ou seja, a categoria já não trabalhava 44 horas, esperou-se que esse aumento fosse ser real, mas houve ali uma proporcionalidade na jornada. É a mesma sistemática que a gente vê agora acontecendo também. Olha só, então é preciso ter muito cuidado com o que deseja para não se realizar, né? Essa por aí. Olha, a gente vai fazer aqui um breve intervalo, vamos continuar falando nesse Abril Verde, dia 28, já sobre saúde, sobre segurança no trabalho, e a gente evoluiu muito, né, doutor Carlos Hidalgo, daqueles acidentes horríveis. Aliás, a indústria açucareira aqui, contabilizava muitos acidentes, inclusive fatais, e a gente sabe de que com as normas que foram se acumulando, nós tivemos proteção das máquinas, aquelas que inserem perigo ao habitual ao trabalhador. Nós também evoluímos não só nos equipamentos, mas na qualidade desses equipamentos de prevenção, mas as normas também, elas se modernizaram. Com certeza, Elias. A gente costuma dizer, inclusive a gente escuta muito, quando a gente vê técnicos da área de segurança de trabalho falando sobre o assunto, que toda norma traz uma história triste, Elias. Toda vez que você vê uma norma tratando sobre segurança do trabalho, é porque já aconteceu um acidente quando não existia essa norma. Então, a prevenção tem que ser o fator determinante em todos os casos. Já se foi o tempo em que era fácil e você só tinha ali no ambiente 1, 2, 3 riscos profissionais, ocupacionais para aquele trabalhador. Hoje nós temos a tecnologia trazendo, nos conectando e nos deixando mais próximo também de problemas. Não só adoecimentos físicos, mas como você bem disse, adoecimento mental, estresse, sobrecarga, jornadas extenuantes que terminam contribuindo diretamente para o adoecimento desse trabalhador. Então, essas normas visam trazer mais segurança e tem que ser cumprida de imediato. Agora, nesse mês de abril, é o mês que a gente dá essa importância para que todo mundo se lembre que prevenção é o ano todo. O mês de abril é um ano para chamar, para chamar a atenção e chocar realmente empresas, empregados, sindicatos, CIPAs, todos aqueles que constroem a relação e o ambiente laboral para a importância desse tema durante todo o ano. Como é que tem sido esse trabalho de prevenção de doenças que são ocupacionais? Eu lembro de um passado, hoje talvez muita gente não lembre,
mas a máquina de datilografia e os digitadores um pouco mais adiante levaram muitos a doenças como de esforço repetitivo, não é isso? Lerdose, né? A gente já pulou essa cerca, estamos com outros problemas agora que a modernidade nos trouxe. Elias, parece até brincadeira, mas é como se a Dort e a Lé tivesse acabado, porque são tantas novidades, tantos novos problemas, principalmente tratando de doenças psicossociais, assédios, discriminação, que parece que acabou esse problema, né? Um estudante de direito hoje na faculdade, ele pega a CLT e se pergunta o que é um digitador, o que é um datilógrafo? E a gente sabe que a CLT tem normas ainda que não vou dizer que foram ultrapassadas, mas às vezes já não estão mais em utilização. Nós temos regramentos aí para datilógrafos, telecomunicadores, os próprios radialistas têm uma legislação especial e específica ali que a gente conhece também. Então, é todo esse conjunto de normas que traz um pouco essa confusão. Os jovens, né, eles quando estudam normas de segurança, geralmente focam nessa parte nova, na parte do psicossocial, na parte do mental, que é o que está hoje cada dia mais frequente também. Olha só, gente, então, assim como a modernidade traz novas ocupações, nós temos também ocupações que vão ficando no passado, que vão sendo substituídas ou que simplesmente são eliminadas pelas novas tecnologias. E aí aparecem também as novas preocupações. Parece-me que no campo daquilo que a gente não toca, as coisas ficaram um pouco mais complexas do que daquilo. A gente sempre falava em acidente de trabalho, era o acidente físico. Visível, Alguém que né? perdia um dedo, o próprio presidente da República é vítima de algo nesse sentido. Alguém que perdia a mão, os trabalhadores do sisal, aqueles que estavam nas máquinas do algodão, alguém que se machucava lá com o corte da cana-de-açúcar, isso era sempre físico. Continua, viu, gente? Tem muita coisa que acontece ainda, porque a indústria está aí. Embora a tecnologia tenha tirado o ser humano de boa parte dessas funções que eram mais, visivelmente mais perigosas, digamos assim. Mas a gente trouxe outras coisas, né? As metas inalcançáveis, a gente trouxe o assédio, a gente trouxe jornada extenuante, alguém que está gestante e não pode ficar perto do filho, etc. E tudo isso traz uma dezena delas ou um pouco mais, doutor? Eu diria um pouco mais. A gente tem o INSS hoje já diagnosticando, né, que a maioria do crescimento das doenças dos últimos anos, de afastamentos por doença de trabalho, estão diretamente ligadas ao adoecimento mental. Nós tivemos fábricas, indústrias, como você bem disse, o setor sucroalcooleiro, construção civil, acidentes típicos, visíveis, talvez mais fáceis de serem evitados. Já agora, Elias, estamos num mundo diferente. Nós temos em qualquer atribuição um escritório fechado, uma pequena empresa, onde às vezes não se tinha sequer a obrigação de você analisar riscos. Ora, só tem eu, 2 funcionários, para que eu vou me preocupar com segurança? E a saúde mental vem ser obrigatoriedade em qualquer ambiente de trabalho. Até mesmo na sua casa. Nós que trabalhamos muitas vezes em home office, às vezes a gente esquece que a gente está ali trabalhando, a gente está ali à disposição do empregador, a gente está ali fazendo um trabalho remunerado. E para isso nós temos também que ter segurança. Cobranças abusivas de meta, jornadas de trabalho extenuantes. O WhatsApp hoje, né, e qualquer aplicativo de comunicação instantânea vem sendo um dos maiores casos de regramento. A gente costuma fazer hoje muitos contratos, Elias, de regramento, por exemplo, de grupos de WhatsApp. Até então poderia parecer algo absurdo, mas é cada vez mais comum empregadores terem que disciplinar regras internas para que os seus próprios funcionários não terminem exacerbando, né? Nós temos os casos dos workaholics, mas nós temos os casos das cobranças abusivas, supervisores, coordenadores, que muitas vezes só pensando na meta, no resultado, no lucro, esquecem que todo aquele percurso envolve ali uma pessoa, um ser humano. Então a tecnologia trouxe muitas vantagens para a gente, mas trouxe novidades que nós estamos começando a enfrentar, inclusive esse ano. Já passamos 2 anos da implementação da NR1, que começará agora no próximo mês de maio, e esse ano é um ano, eu diria, um marco histórico no Brasil para a saúde mental. Sempre foi dever do empregador
cuidar de saúde mental. Agora, além dele ter esse dever, ele vai ter que demonstrar o cumprimento não só de programas, mas efetividade nessas ações também, que impactariam nessa prevenção de doenças do trabalho do ponto de vista mental. E como é que está a estrutura dessas obrigações? Nós precisamos ter programas, que programas são esses? A gente pode dar algum exemplo prático também, doutor Carlos? Sim, Elias, nós tivemos até uma alteração dos últimos 3 anos que mudamos, né, a figura de algum desses programas. O principal mais conhecido é o PCMSO, é o Programa de Controle de Saúde Ocupacional. É onde o médico do trabalho, o técnico, o engenheiro de segurança do trabalho, eles vão analisar as funções, as atividades, o ambiente de trabalho e tentar diagnosticar algum possível risco. Nós temos programas como análise ergonômica do trabalho. Aqui, onde nós estamos hoje, você que passa aqui o dia sentado, tem que ter também esse cuidado, essa análise com a cadeira, com a posição, com a postura, pausas e repetições. Nós temos hoje o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Foi expandido pela NR1 e agora trata também de risco psicossocial. PGR, Elias, é quando aquele técnico ou engenheiro ou médico de segurança do trabalho, geralmente uma equipe multidisciplinar, ele vai até o ambiente de trabalho verificar riscos, luz, calor, ruído, frio, às vezes explosivo, inflamável, eletricidade, tudo aquilo que no ambiente de trabalho possa contribuir para o adoecimento. E a novidade desse ano é que esse PGR, a partir de maio, agora no mês que vem, ele vai ter que fazer também essa análise de jornadas exaustivas, possíveis assédios, reclamações constantes, fadiga, sobrecarga, metas abusivas, tudo que possa impactar no adoecimento, no entristecimento que levaria a um afastamento desse colaborador. Então, a novidade maior deste ano é o surgimento ou a modificação da NR1 para que esses programas ocupacionais fiquem mais completos, mais robustos e deixem de ter apenas uma aparência em papel. Sem a tecnologia, Elias, o fiscal, o auditor do trabalho, ele tinha que ir em todas as empresas, pedir o seu documento. Deixa eu ver o seu PGR, cadê aquele documento? Hoje, com a tecnologia, nós temos o E-Social, vários programas que fazem com que a empresa tenha a obrigação de inserir e essa fiscalização fica muito mais célere, remota, sem necessidade, às vezes, de comparecimento em loco. Então, olha só, gente, além dos riscos físicos e também químicos e biológicos, nós temos agora as questões relacionadas à ergonomia. Como é que está aí, para você? E também os riscos psicossociais. Isso tem levado muitos trabalhadores e, aliás, parece que batemos um recorde ano passado de afastamentos, burnout, estresse, assédio. E assédio no sentido amplo, gente, não só sexual, mas moral também, e esse parece-me que numa prática abusiva até mesmo, porque ele se repete muitas vezes e de várias formas, não é, doutor Carlos Hidalgo? Tem muitas as maneiras de você cometer um assédio moral e não dá para dizer que não sabia. E é para isso, Elias, que serve o Abril Verde, né? É para isso que serve essa discussão tão importante para trazer ao trabalhador e ao empregador o conhecimento real daquilo que pode ser considerado um descumprimento do contrato de trabalho. O assédio muitas vezes é compreendido como algo que vem só e sempre de cima para baixo. E a gente sabe que não é assim, Elias. O assédio ele pode ocorrer horizontalmente, entre colegas de trabalho da mesma função, ele pode ocorrer inversamente, entre um trabalhador e seu subordinado, e em várias e várias formas, seja por gestos, mensagens, palavras. É importante que no Abril Verde, e assim como em todos os meses do ano, as empresas façam políticas de prevenção e divulgação do que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, quando aquela conduta deixa de ser apenas um incômodo e passa a trazer prejuízos reais para aquele trabalhador ou para aquela trabalhadora. A gente não pode menosprezar o assédio, a gente não pode menosprezar o sentimento. É preciso que seja corrigido, é preciso que seja orientado, e hoje a gente tem a figura tão conhecida e famosa do canal de denúncias, que antes só para empresas grandes, mas hoje com a tecnologia as obrigações vão ampliando e empresas menores têm que também se adequar a tudo isso. Agora, doutor Carlos Hidalgo, esses são direitos apenas para os trabalhadores que estão nas instituições, nas fábricas, nos escritórios, nos hospitais,
Ou isso alcança aquele trabalhador que a gente normalmente não vê, aquele que estão nas residências, por exemplo, os trabalhadores das casas, dos lares? Elias, todo trabalhador, todo aquele prestador de serviço, ele tem que ser tratado e tem que ter um cuidado diferente quanto à sua condução, quanto aos seus requisitos, quanto à segurança e à saúde daquela prestação de serviço. A maioria, e aí a gente falando de CLT, normas trabalhistas, são aplicáveis àqueles trabalhadores que têm carteira assinada, trabalhadores empregados comuns. Mas, logicamente, nós não podemos deixar de lado a situação de empregadas domésticas. Dificilmente a gente vai ter ali um EPI, ou não temos na prática a obrigação de PGR ou PCMSO. Mas, por exemplo, um exame admissional e um exame demissional, na prática ninguém faz. Mas é muito importante, tanto para segurança da trabalhadora ou trabalhador, quanto do empregador ou empregadora. Às vezes, aquele documento, o exame periódico, demissional ou admissional, vai tirar dúvida sobre uma situação que possa ter ocorrido no ambiente de trabalho. Mas cada dia mais a gente vê processos trabalhistas e orientações diversas sobre situações acontecendo dentro de casa. A pandemia trouxe essa realidade do home office, mas a relação também com o trabalhador doméstico passou a ser tratada de uma maneira mais fiscalizada. É muito comum, e a gente vê em cidades grandes, fiscalizações do Ministério Público do Trabalho em prédios, em residências, para saber se a carteira está assinada, se há um ambiente salubre ou insalubre, se há condições mínimas e dignas de trabalho. A gente acha que a escravidão acabou, Elias, mas a gente sabe que não. Na verdade, em muitos e muitos lugares, nós vemos ainda trabalhadores, infelizmente, em condições análogas à escravidão. Então, ainda hoje, dependemos em várias categorias de regulamentação para essas normas. Os seletistas, os empregados, eles estão mais protegidos. Os servidores públicos, eles podem aproveitar também essas normas de segurança das normas regulamentadoras. Mas até essa fiscalização no dia a dia é importante também que municípios, que o Estado, que a União disciplinem normas internas e fiscalizem a si próprio. Se elas têm a obrigação de fiscalizar os outros, nada melhor do que começar realmente dentro de casa, fazendo o dever de casa e dando o exemplo para outras empresas e órgãos de como deve ser realmente feito na prática. Agora, doutor Carlos Hidalgo, alguns empresários devem estar se perguntando aí, o que é que eu ganho porque invisto em prevenção de acidentes, porque eu melhoro o ambiente de trabalho? O que é que eu perco? Tem penalidades para quem não aplica essas normas? Olha, Elias, esse empresário está precisando realmente de orientação urgente, porque estamos no século XXI e não podemos brincar nem com casos de acidente e doença, mas também, principalmente, com processos trabalhistas tratando de indenizações. O acidente de trabalho ele pode trazer várias repercussões na vida do trabalhador, seja o acidente típico quanto a doença relacionada ao trabalho. Então, um caso mais comum que a gente tem é o pedido de indenização por danos morais. Se esse trabalhador sofreu um acidente, se ele foi adquirido uma doença no trabalho, ele pode ser indenizado moralmente ou e também materialmente. Imaginemos que aquele trabalhador adquiriu uma doença ou sofreu um acidente que o incapacitou para o resto da vida. Ele perdeu uma perna, ele perdeu um movimento. A empresa pode, e muito provavelmente, a depender do caso, vai ser condenada a reparar esses danos causados ao trabalhador, à sua imagem moral, à própria família e ao sustento da sua vida. Então sai muito mais caro, sem dúvidas, quando a gente vê casos de processos judiciais onde a empresa não traz nenhum mecanismo de prevenção, não trouxe nada relacionado à EPI, às vezes o funcionário nem carteira de trabalho tem assinada, aí é que essa conta realmente sai muito mais cara. E sem falar, Elias, no aspecto organizacional, no aspecto de produtividade de uma empresa, onde você não tem afastamentos por doenças ocupacionais, não tem rotatividade e substituições constantes de trabalhadores adoecidos, você tem um ambiente muito mais saudável que, logicamente, para qualquer empresário, impacta na produtividade, impacta no dia a dia e traz resultados muito melhores para a empresa. Você falou aí um termo que é extremamente relevante, justiça do trabalho. Há quem imagine que ela só exista no Brasil. Alguns querem até que ela sequer exista no Brasil. Por que a gente deve ter uma justiça no trabalho? É verdade que outros países têm sistemas de justiça semelhantes? Com certeza, Elias. É uma falácia já demasiadamente discutida a justiça do trabalho como apenas existente no Brasil.
nós temos e lembramos que a própria Justiça do Trabalho, quando ela começou a funcionar, ela era ainda um órgão administrativo. Ela era ainda um órgão, e sempre foi, nunca deixou de ser, de resolução de conflitos sociais. Então a ideia lá atrás era que esse órgão administrativo juntasse partes adversas e trouxesse uma conciliação ali mais célere para um litígio real. Naquela época os litígios eram quase sempre fazendas, trabalhadores rurais, direitos mínimos de sobrevivência e condições de trabalho. Com a evolução da sociedade, da norma trabalhista e principalmente já perto ali de 88, a Justiça do Trabalho começou a ter um status totalmente diferente. Em 88, ela constitucionalmente virou um status de justiça social, de previsão na própria regra maior de que ela existe como um dos órgãos do judiciário. Então, falar em extinção da Justiça do Trabalho é falar em extinção da justiça social. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A Justiça do Trabalho, ela faz realmente o conflito social ser encerrado de uma maneira mais célere, mais justa e, sim, historicamente e internacionalmente, ela foi construída para trazer essa equiparação entre o capital e o trabalho. Doutor Carlos Hidalgo, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, para onde caminha a saúde e a segurança no ambiente de trabalho aqui no Brasil e no mundo? Elias, nos últimos 2 anos nós tivemos evoluções muito grandes na normatização, na fiscalização, na criação de requisitos objetivos para que essa norma fosse colocada em prática. Então nós esperamos que agora, em 2026, seja realmente esse marco histórico da proteção à saúde mental e que cada ano essa fiscalização, essa orientação aumente ainda mais para que nós, ano que vem, possamos comemorar a redução de acidentes e o aumento no número de prevenção. E olha só, você não está desobrigado só porque o trabalhador está em home office, não, né? Isso também. E também porque a empresa é pequena, tem pouco funcionário, todos têm que estar atentos, todos têm que observar as normas e prever orientação e segurança no trabalho. Doutor Carlos Hidalgo, foi um prazer tê-lo aqui conversando com Elias Ferreira. Sempre à disposição, Elias. Um grande abraço. Dr. Carlos Hidalgo é advogado trabalhista, uma das vozes mais respeitáveis aqui no estado sobre o tema. Você precisa buscar um advogado trabalhista da sua confiança, advogado, advogada, e planejar. Isso deve acontecer até mesmo antes de você abrir o negócio. Mas se já abriu, ainda dá tempo. É sempre tempo da gente melhorar. Conversando com Elias Ferreira, termina por aqui, agradecendo ao AB Alagoas, ao Detran Alagoas e à Junta Comercial do Estado de Alagoas, dizendo que estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 14 horas. Até lá!